Oi, preparado para mais uma aula? É exatamente a nossa aula 61, caminhando aqui com o nosso híbrido. E o que que nós vamos falar hoje? E aí eu faço aquela pergunta para você: você está gostando das aulas híbridas? Está acompanhando? Olha aqui, vamos continuar falando sobre as nossas funções da linguagem, né? Por que que ela é tão importante? Por que que eu preciso conhecer o que que é aquele algo mais apelativo ou aquilo que vai me trazer uma emoção, né? Então, como que eu posso identificar? Como que eu posso fazer durante a minha leitura? E aqui eu bato o olho, sei que eu tenho algo apelativo. Ou então eu tenho aquela minha função referencial, direta, sem rodeios. É importante, principalmente para a nossa escrita. Seu caderno está ok? Está em dia com todas as atividades? Olha lá, hein? Cada de uma aula você vai aí aproveitando a aula, na sequência tem a sua leitura complementar e depois você tem a sua atividade. Ao final da última aula, depois você vai apresentar o seu caderno ao seu professor. Vamos lá? Vamos aqui para a tela, que nós temos aquela nossa pergunta inicial. Por que é importante saber a diferença entre as funções metalinguística, referencial e fática nos textos? Então, fica a pergunta antes de nós relembrarmos aqui. E ao final, você pode responder lá na sua atividade. Vamos lá, função referencial. Esse aqui está fresquinho para você, não é? Função referencial ou denotativa, você vai lembrar de quê? Daquela nossa linguagem do dicionário, tá? Então aqui, olha, de verdade, dicionário, denotativa. Qual é o objetivo da função referencial, Maria? Vamos ver. Muito bem. O seu objetivo é informar com clareza e com foco no conteúdo da mensagem. Pronto. Sem rodeios, tá? Então a minha função referencial, ela vem para mostrar aquilo que eu quero e acabou. Sem exemplo, sem trazer figuras de linguagem, nada, nada. Ela é direta. Geralmente é utilizada nos textos jornalísticos. Onde mais que eu posso encontrar? Função referencial. Científicos, notícias, livros didáticos, tá? Então, a função referencial, você já tem esse conhecimento. A água ferve a 100 graus. Direto, pronto, informei. O Brasil é o maior país da América do Sul. Eu tenho floreios aqui? Não. Eu tenho embelezamento? Não. Qual é o meu objetivo? Apenas informar, e foi o que eu fiz, tanto aqui no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Tranquilo? Vamos seguindo. Mas nós também temos essa função metalinguística. Agora que eu já bati 1, 2, 3 vezes em cima da minha função referencial, e eu já sei que o propósito dela é informar, sem rodeios, e eu sei também quais locais eu posso encontrar, o que que tem essa função metalinguística? Qual é o objetivo dela? Qual é a finalidade? Olha só, é explicar o próprio código da linguagem, ou seja, a linguagem fala dela mesma. Coloque aí no seu caderno. Então, a linguagem, ela vai falar dela mesma, tá? É possível encontrar em gramáticas, não é isso? Se a metalinguística, o objetivo dela qual é? É explicar o próprio código da linguagem. A linguagem fala dela mesma, então a gramática vai falar sobre ela, o dicionário, a mesma coisa, explicações sobre a língua, textos, sobre cinema, explicando o próprio filme. Então eu preciso saber qual a diferença entre função referencial, que é aquela que tem o objetivo de informar com clareza, sem rodeios, tá? A minha função metalinguística, que é quando a linguagem fala dela mesma. E aí eu tenho como exemplos
as gramáticas, os dicionários, porque eles fazem o quê? Vamos lá, o que faz o dicionário, o que faz a gramática? Não são explicações sobre a língua? Então, textos sobre cinema explicando o próprio filme. Aqui é a metalinguística. Exemplo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Aí você pode ir marcando aí, você pode colocar 1, 2. No poema, a palavra amor é usada como metáfora da liberdade. E aí é importante observar se o texto está explicando a própria linguagem, como palavras, expressões ou estilo. Então você aqui já sabe diferenciar a função. Eu gosto de ir rabiscando, tá? A função referencial. E aí vamos combinar aqui, você pode colocar 2 exemplos de função referencial. Só para você realmente marcar e não esquecer mais, tá? E aí aqui essa função metalinguística. Quais exemplos você pode colocar? Lembrando que qual é a função? É explicar o próprio código, tá? Falar aqui de metalinguística. Aqui eu tenho alguns, mas você pode colocar outros também. Lembrando que nós já vimos essa aula. Lembra? Quando nós falamos lá sobre as funções? Então, qual é aquela apelativa? Qual é o objetivo dela? E aí nós temos mais uma. Vamos ver se você lembra aí. Lembra da função fática? Falamos da função referencial, da metalinguística e da fática. O que essa função trabalha na vida da gente? Em que ela contribui? E ela está presente também. Procura manter o canal de comunicação, tá? Falamos sobre esse canal de comunicação que acontece entre as pessoas. Por exemplo, eu estou aqui falando, você está aí ouvindo. Então, qual é esse canal de comunicação? E aí você vai lembrar da função fática. Procura manter o canal de comunicação entre as pessoas. Testar ou iniciar a conversa. Alô? Tem alguém aí? Está me ouvindo? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai testar esse canal de comunicação, essa função fática. Procura manter. Está funcionando? Não está? Entre as pessoas, tá? Antes de iniciar a conversa. Além disso, o que é importante também lembrar? Que é usada em diálogos, ligações telefônicas, saudações e cumprimentos. Função fática. Marcou? Quando que ela é utilizada? Alô, está me ouvindo? Então você chama, você busca. Oi, tudo bem? Está testando esse canal de comunicação. A nossa linguagem ela é perfeita, né? Não tem como você fugir. Sim, estou escutando. Voltando, é para não esquecer, função referencial clara e direta, função metalinguística, a linguagem fala dela mesma, e aí você tem os exemplos aqui. E quando falamos nessa função fática, você vai testar o canal. Oi, você está aí? Está prestando atenção? Está acompanhando? Então esse nosso canal de comunicação, ele vem sendo testado antes de começarmos a nossa conversa. Quando que ele acontece? Antes de iniciar uma situação. E onde eu posso encontrá-lo? Nos diálogos, ligações telefônicas. Oi, Maria, você está aí? Foi embora? Né? Dá um sinal. Saudações e cumprimentos. O conteúdo não importa tanto, o foco é garantir que a comunicação está acontecendo. Então, isso aqui, para você, é essencial. Por quê? Quando eu trago aqui, bem no início, aquela pergunta, por que é importante saber a diferença entre as funções metalinguística, referencial e fática nos textos? Então, agora você já consegue responder. Concorda? Sendo que esta aula, ela continua anterior. Lembra que nós falamos da função emotiva,
que mais? A função poética, ela só traz, reforçando para a gente, a função referencial, tá? Que aí eu vou lembrar da denotativa, que é aquela dicionarizada, aquela de verdade, aquela ao pé da letra. Com o exemplo, que você já deve ter colocado aí, e você não pode confundir com essa função metalinguística, tá bom? E aí eu vou lembrar de quê? A gramática trabalha o quê? O que a gramática trabalha? Então ela não fala dela mesma? Certo? Então a linguagem fala dela mesma. Gramática, dicionário, quais os outros locais também que você pode encontrar metalinguística? Mande lá na sua atividade, tá bom? E aí aqui nós temos a função fática, que é exatamente para testar o nosso canal de comunicação. Quando fala, procura manter o canal de comunicação, será que está funcionando ou estou aqui falando sozinha? Né? Estou falando para as paredes ou não? Aí eu vou fazer aquele meu teste, tá? Antes de iniciar a minha conversa. E o que você não pode esquecer é que o conteúdo, ele não importa tanto. O foco é garantir que a comunicação está acontecendo, percebe? Então eu sempre trago assim, alguém pode perguntar, professora, quando eu vou utilizar essa questão da metalinguística, referencial? Quando? Porque o nome ele é enorme, né? Parece assim um bicho-papão. Mas quando você começa a observar os exemplos e o conceito, você compreende que está no nosso dia a dia? Que a comunicação ela acontece de forma clara e direta, se eu sei como eu vou utilizar, para quem eu vou falar, o que eu quero com essa mensagem. Por que às vezes acontecem os maus entendidos? Será que está voltado aqui para o nosso conteúdo? Olha aí a cara de surpresa, acontece muito isso, né? Às vezes você quer dizer uma coisa, eita, mas eu não me coloquei da forma correta, hein? E aí eu acabei mandando outra mensagem, gera aquela confusão e nós precisamos prestar atenção, principalmente na escrita, que é o que você vem praticando, porque você está no segundo, mas ano que vem já é valendo, hein? A sua dissertação. Vamos ver qual a mensagem que nós temos hoje? Olha lá, na tela, nós temos o quê? A vida longa. Olha, a vida longa veio aí em 4 aulas para você, né? Vida longa, os que acreditam na energia boa, na sua energia boa, no pensamento positivo, no poder de um sorriso. Vida longa aos que acreditam no amor, tem fé na bondade das pessoas e esperança no nosso mundo. Certinho? Gostou? Conseguiu compreender essa questão da função? Como que você vai trabalhar? Colocou os exemplos aí no seu caderno? Então, muito bem. Não esqueça que ao final de todas as aulas você vai apresentar o seu material, as suas atividades para o seu professor. Certo? Então, um grande abraço e eu vou ficando por aqui. Tchau!